Submersão da memória. Vimos que certas personalidades não apresentam um propósito persistente, que unifique seu pensamento e sua ação. Estão cheias de propósitos, opostos diferentes, se isolam ou se dividem em compartimentos da mente, não tendo a mesma influência um sobre o outro, como acontece com o indivíduo normal. A personalidade, entretanto, não pode ser dividida. Raramente o introvertido adota o método do isolamento. É demasiado reflexivo, percebe as contradições agudamente e, em lugar de usar a ação para ajudar-se, emprega seu instrumento predileto, o pensamento. De modo geral, todos esquecemos as experiências desagradáveis e dolorosas da vida. Porém, há duas maneiras de esquecer, a passiva e a ativa. O tipo de esquecimento que se emprega depende em grande medida da natureza dos objetos, ideias e experiências em questão. Os acontecimentos e pensamentos, sem importância que pouco significado tenham para nós, desaparecem gradativamente. Os acontecimentos comuns da vida, que têm apenas para nós um significado casual, desaparecem da memória e se submergem sem que deles fique qualquer lembrança. Finalmente, torna-se mesmo difícil recordá-los. Parece que a memória retém apenas o necessário, desaparecendo o trivial e inconsequente a fim de dar lugar ao importante e útil. Este é o esquecimento passivo. As coisas que esquecemos, empregando o segundo método, o ativo, são questões às quais estão unidos sentimentos fortes e perturbadores. Esquecemos um convite que nos foi oferecido por uma pessoa que nos desagrada. Perdemos um número de telefone ou um endereço quando devemos fazer uma chamada telefônica desagradável ou escrever uma carta que não nos agrada, e assim por diante. Esses exemplos indicam que havia uma vantagem para o indivíduo em esquecer, mesmo que essa vantagem fosse passageira ou transitória. Acrescente-se que os fatores que permitiam e dirigiam o esquecimento não eram claros nem conscientes. Se o fossem, não apenas uma repressão, mas simulação e mesmo desonestidade. Simplesmente o indivíduo segue tais linhas de conduta, sem compreender que as mesmas são ditadas pelas repressões. Chegamos então à conclusão que o esquecimento foi inconscientemente dirigido. Podemos, portanto, dizer que tais pensamentos e tendências subconscientes possuem certo grau de independência. Carecem de associação e conexão com os elementos conscientes, que se encontram na personalidade bem formada. Essa falta de unidade e essa dispersão de tendências significam a dissociação. Os elementos se dissociam. A tendência que se submerge, dizemos que foi reprimida. Repressão é exatamente o termo para descrever os fenômenos que acabamos de examinar. O isolamento é uma dissociação no plano da mente. A repressão, uma dissociação em planos diferentes. O introvertido usa o seu pensamento em um conflito para subtrair a luz clara da consciência, as lembranças desagradáveis e dolorosas. Isto se vê no completo esquecimento que produz em algumas neuroses, sobretudo na amnésia, que afasta do paciente a lembrança de certas partes de sua vida por horas, dias, meses e mesmo períodos maiores. Dão-se casos em que a pessoa não se conhece, nem sabe sequer o próprio nome. É exatamente no período coberto pela amnésia que tiveram lugar fortes acontecimentos emocionais. Podemos alcançar certo grau de paz espiritual e evitar o conflito.
negando-nos a reconhecer as forças devastadoras, dando-lhes as costas e reprimindo seu conteúdo mau. O conflito que pode, às vezes, induzir-nos ao emprego desses métodos drásticos provém dos três impulsos ou complexos elementares do homem: o complexo do eu, o complexo sexual e o complexo gregário. Quando um incidente insignificante produz em nós uma perturbação emocional, podemos estar certos de que um complexo foi despertado. O fato de não ter sido jamais encarado, nem levado à luz do pensamento e exames claros e racionais, aumentou sua potência. Quando um incidente insignificante produz em nós uma perturbação emocional, podemos estar certos de que um complexo foi despertado. O fato de não ter sido jamais encarado, nem levado à luz do pensamento e exames claros e racionais, aumentou sua força. Da mesma maneira, um incidente comparativamente insignificante pode provocar uma reação emocional que tenha estado latente durante vários anos. Se uma pessoa se mostra particularmente reticente com respeito a algo em que deveria ser franca, ou com respeito a uma coisa que ela lhe parece ferir ou ofender, podemos deduzir que isto acontece pela intervenção de certas ideias em suas palavras e conduta. Em outras palavras, essa pessoa tem um ponto mental sensível. Pode ignorar honestamente os efeitos inibitórios ou perturbadores de certas ideias. O certo, entretanto, é que tais ideias existem e exercem sua influência. Quando as pessoas perdem a cabeça repentinamente, em meio a uma palestra, algo muito profundo e significativo foi tocado. O sentido comum tem um método para tocar o inconsciente, provocar em nós uma reação. Educa-nos, toca os pontos sensíveis. Damos um salto, quer dizer. Há uma resposta emocional desproporcional ao incidente ou observação casual. Essas pequenas explosões emocionais devem levar-nos a adquirir consciência de nossas tendências impressionáveis e a modificá-las. O isolamento, ainda que o indivíduo seja cego para as inconsequências da sua própria vida, é logo reconhecido pela sociedade. A repressão seria a mais poderosa de todas as armas mentais. Se esquecer fosse o mesmo que fazer desaparecer. Infelizmente, tanto em psicologia como em física, a verdade é que algo que tem existido uma vez não pode desaparecer completamente, ainda que seja apenas um pensamento. Esse algo jamais pode desaparecer completamente, como se nunca tivesse existido, sem a possibilidade de uma reaparição, seja em sua forma original, seja noutra forma qualquer. Desta maneira, a repressão, o isolamento e a dissociação podem ser considerados como vulcões inativos, cujas crateras estão no umbral da consciência e que, como acontece frequentemente, quando alguma associação de ideias os põe em atividade, produz a erupção. Tais erupções aparecem sob a forma de inquietação, suscetibilidades exageradas, timidez, tensão nervosa, veemência, silêncios inexplicáveis, irritabilidade e etc. Uma pessoa que tenha tantos pontos sensíveis está sempre em perigo de estalar e dificilmente pode ter uma mente tranquila ou uma vida equilibrada. A atividade de um complexo subconsciente ou reprimido pode ser muito mais prejudicial do que se encarada francamente, à luz da consciência. Essa repressão do campo da consciência prejudica ou paralisa o trabalho da mente consciente, de maneira a perturbá-la e torná-la incapaz de um raciocínio lógico. A insônia, os tremores noturnos,
o sonambulismo podem ser devidos a ideias dissociadas. Os sonhos podem ser considerados como realizações de desejos estranhos ou condenáveis, em desacordo com a nossa formação moral. Muitos erros na nossa vida cotidiana e que se observam mais comumente em pessoas com depressão nervosa podem ter como causa desejos ignorados e dissociações que buscam alguma realização na consciência. O choque de propósitos mentais opostos podem resultar em cansaço físico e esgotamento dos nervos. O indivíduo derrotado pelos problemas mentais ou excesso de emoções, cuja origem e natureza não compreende bem, se sente naturalmente incapaz de atacar outros problemas que se referem ao mundo exterior. De modo geral, recebe pouca ajuda ou simpatia dos amigos, parentes, etc. Então, afasta-se do mundo como criatura derrotada, enquanto pode manter-se dependente de algum parente que lhe resolva os problemas. Tudo segue mais ou menos normalmente. Quando, porém, esse apoio desaparece, o isolamento torna-se completo. Todos conhecemos pessoas que durante toda a vida tiveram plena proteção, ficando por isso mesmo inutilizadas. Essas pessoas sucumbem ante a menor dificuldade. São infantis seus modos de reação. Suas decisões sempre foram tomadas pelos parentes. Em consequência, se desanimam facilmente. Não podem suportar a dor. São hipersensíveis e sentem reflexos que uma pessoa normal não percebe. Voltam-se das atividades da vida cotidiana, o interesse mórbido pelo próprio corpo. A mente se volta sobre si mesma. Este é o caso de muitas pessoas, nas quais um sentimento de inferioridade não reconhecido atrasa toda a capacidade de realização. Existe o obstáculo da desproporção entre o desejo e a capacidade, e para superar esse obstáculo, a pessoa se entrega com paixão a toda classe de iniciativas intelectuais, educativas, sociais, religiosas e etc., sempre sem resultado. Finalmente, cansada pela luta desigual contra um ignorado algo, desenvolve uma série enorme de sintomas físicos. Luta muito, realiza pouco, está descontente consigo mesma. Por fim, depois de muitas considerações sobre as suas reações aos problemas da vida, tal como os havia encarado, desde a idade escolar até a idade adulta, compreende o que estava procurando vencer e o inútil que havia sido sua luta. Com essa compreensão e com uma consciência mais clara de sua capacidade e suas limitações, dá nova ordem à sua vida. Então, os sintomas desaparecem e tudo se modifica para o melhor. O simbolismo mental. Com o desenvolvimento da linguagem, ou melhor, desde que aprenda a expressar-se oralmente, o homem aprende a manipular palavras em lugar de objetos. Se deseja examinar algo, usa uma palavra para trazer o objeto à mente. As crianças atravessam uma fase de desenvolvimento antes de aprenderem a usar a linguagem. Mostram o objeto ou assinalam cada vez que desejam que uma pessoa faça algo com esse objeto. Com o desenvolvimento da linguagem, as palavras lhe permitem enfrentar o mundo figuradamente, com os olhos do espírito. Com palavras, pode realizar uma viagem ao redor do mundo, sem abandonar sua casa. As palavras são, pois, símbolo dos objetos, quer se trate de ideias ou de coisas materiais. De maneira similar, os objetos se convertem em símbolos ou substitutos de ideias, sentimentos e tendências. Assim, exprimimos concepções de uma forma significativa, uma espécie de taquigrafia mental. Vamos a um exemplo. A bandeira é um símbolo de patriotismo.
Num discurso, a palavra bandeira é, de modo geral, substituída por patriotismo. Ambas as palavras, uma concreta, outra abstrata, despertam em nós sentimentos de orgulho, entusiasmo, ideias de sacrifício, honras, glórias, tendências e impulsos para ações nobres. Toda essa massa de impressões mentais se forma de sentimentos por nós experimentados, talvez sob a influência de algum espetáculo patriótico, lembranças de feitos heróicos e de esperanças e aspirações por nós sentidos em algum momento. Todas essas coisas podem ser despertadas pelas palavras bandeira e patriotismo. A simples menção da palavra bandeira despertou em nós esses sentimentos. É o simbolismo mental. As palavras e os objetos simbólicos encerram grandes significados. Nosso trabalho, assim como nossa vida sentimental, estão repletos de símbolos. O cheque, intrinsecamente sem valor, é aceito como valor monetário. O enamorado pede à moça que ama um lenço. Estas coisas são simbólicas. As atitudes e as ações têm um significado simbólico. As maneiras de uma pessoa indicam certas atitudes de espírito. Nosso traje é um símbolo do nosso estado mental. Dá-se o caso de uma pessoa de posição folgada que se veste de forma desleixada ou desarranjada. Esse aspecto pode indicar uma mente distraída e pouco prática. Por outro lado, vemos às vezes a tentativa para corrigir o estilo e a forma em pessoas que não se acham ainda em condições de necessitarem disso. Procuram a perfeição externa, o que pode significar um esforço inconsciente para ocultar a imperfeição interna. Da mesma maneira, a linguagem e os gestos podem exprimir inconscientemente os estados de espírito. Podemos ir mais além da esfera dos gestos, até a esfera das ações habituais. Aqui também muitos hábitos têm um significado simbólico. Por exemplo, a limpeza ou lavagem excessiva do corpo pode ser simplesmente uma inclinação para a limpeza, mas pode representar também um esforço para limpar a própria mente e limpar certas impurezas morais que não se tem clara consciência ou que não se deseja reconhecer. O hábito de examinar muitas vezes portas, janelas, gavetas, para ver se estão bem seguras ou bem fechadas, é um significado simbólico ou emocional de insegurança, temor ou culpa, da qual a pessoa é totalmente inconsciente. Muitos atos úteis e também absurdos devem grande parte do seu significado ao simbolismo. O simbolismo é um fator importante e tem um significado real em nossa vida cotidiana. Podemos permitir-lhe que funcione inconscientemente, tornando mais difícil uma situação difícil nossa. Mas também, em certo sentido, podemos utilizá-lo conscientemente em favor do nosso bem-estar mental. Podemos, nesse caso, recorrer ao simbolismo quando tentamos, por fim, a um estado emocional desagradável. Às vezes, na vida, nos sentimos embaraçados, humilhados, envergonhados, etc. Se nosso único interesse consiste em esquecer ou reprimir o mais depressa possível o sucesso desagradável, corremos o perigo de reter emoções soltas, capazes de produzirem atividades perturbadoras. Cada vez que entram em contato com objeto ou pensamento, símbolo da ideia reprimida. Certo grau de raciocínio ou reflexão sobre o assunto, a boa vontade para aceitar a situação com franqueza e a intenção de aproveitar-se da lição de experiência podem combinar-se com uma advertência do perigo resultante da retenção de fragmentos emocionais intensamente carregados. Projeção e identificação. Duas maneiras existem muito comuns, aliás, de considerar
as coisas que nos fazem sentir melhor, embora essa melhoria seja apenas temporária. Referimos-nos principalmente à nossa capacidade para compreender as deficiências ou fraquezas, ou, em outras palavras, circunscrever os conflitos. Esses hábitos de pensamentos nos ajudam a evitar algumas inquietações e sofrimentos mentais. Porém, a paz e a tranquilidade de pouco valem. Vivemos numa falsa segurança. Só há paz porque não vemos claramente. É como se usássemos óculos enfumaçados e só víssemos as formas bonitas de um céu ameaçador. Sem os óculos, reconheceríamos a cor e o caráter ameaçador das nuvens e trataríamos de nos prevenir antes que desabasse a tormenta. Com os óculos, o reconhecimento só se manifesta quando a tempestade já está desabando. Da mesma maneira, se não vemos a origem e as causas dos nossos pensamentos, podemos descobrir que a tormenta tenha se desencadeado sem que disso tenhamos nos dado conta. Podemos evitar o reconhecimento das nossas deficiências e fraquezas, atribuindo-as aos demais ou à natureza das coisas. Isto é o que se chama projeção. Deste modo, podemos negar nossas responsabilidades ou nossas fraquezas e deficiências. Do modo inverso, podemos reclamar como nossas algumas qualidades que realmente pertencem aos demais. Este é o mecanismo da identificação. Consideremos primeiramente alguns aspectos da projeção. Um profissional executa um trabalho que no final está mal feito. É culpa dos instrumentos, diz ele. Numa partida de futebol, um dos jogadores erra um chute que seria, em circunstâncias normais, um gol certo. A bola está resvalando, ou a chuteira está larga no pé, eis a desculpa. Uma mulher está tecendo e deixa escapar um ponto. Alguém lhe distraiu. A salada não está boa. O azeite não presta. Os negócios vão mal. Os funcionários são uns estúpidos. Em um choque de automóveis, o outro condutor é sempre o culpado. E assim podem multiplicar-se os exemplos do mecanismo da projeção. Todos usamos a projeção, com razão ou sem ela, quase diariamente. É universal o fato de que os instrumentos são maus quando cometemos um erro. Quando cometemos erros ou fazemos algo mal por nossa incapacidade ou falta de preparo, descarregamos nossa responsabilidade e atribuímos o fracasso a algo que está fora de nós. Esta objetivação das dificuldades pessoais é a essência da projeção. Por meio dela, conseguimos uma satisfação temporária e um alívio transitório da humilhação, da fraqueza, das deficiências e evitamos o reconhecimento dos nossos defeitos pessoais. Tal reconhecimento é sempre desagradável e, com o mecanismo da projeção, evitamos sentimentos embaraçosos. Na projeção, os desejos incompatíveis com a parte mais nobre da nossa natureza podem ser atribuídos a outros. O homem gasto pela bebida, noitadas, jogo e etc., pode evitar ver de frente sua fraqueza, culpando a esposa de ações em que ela é completamente inocente. A solteirona pode escapar ao reconhecimento dos seus próprios desejos sexuais, condenando as tendências atrevidas das sobrinhas. É mais fácil censurar os outros ou condenar objetos inanimados do que aceitar que está em nós mesmos a fonte do mal. O fato de que censuremos aos demais ou as coisas não implica necessariamente que a falta seja nossa.
Os fatos podem justificar nossa atitude. Porém, o indivíduo que habitualmente se serve da projeção é reconhecido facilmente pelos que com ele convivem, e suas palavras não são aceitas ao pé da letra, mas com certas reservas e o devido desconto. A atitude de espírito na projeção não é conscientemente falsa, mas uma questão dos complexos que enganam e desviam o pensamento. Quando assumimos uma atitude excessivamente intolerante, crítica, cínica, temos provavelmente uma projeção. Vemos nos outros nossas próprias tendências inexploradas. Algumas pessoas que se interessam muito pelo moral das gerações jovens lutam, sem dúvida, com algumas das suas próprias inclinações projetadas. Talvez tenham certos desejos naturais que não puderam realizar. Veem que os demais realizam o que elas mesmas desejaram inconscientemente. É a luta interior determinando o interesse pelas coisas exteriores. A luta contra suas próprias personalidades nos demais, trazendo-lhes a tranquilidade de espírito e a aprovação da sociedade, que as ajuda nesse processo que resulta vantajoso para a coletividade. De modo geral, a crítica excessiva em questões grandes ou pequenas tem uma base extra-racional. A consideração da incapacidade de outras pessoas tem frequentemente fundamento em limitações inconscientes no mesmo campo. O indivíduo vê as coisas nos demais porque inconscientemente as sente em si mesmo. O homem inteligente não perde tempo na crítica vazia. É uma pessoa ativa, empenhada em coisas fecundas. Raramente um crítico é criador e, com frequência, é um criador fracassado. O crítico de arte, seja em pintura, escultura ou música, critica quase sempre suas próprias deficiências, projeção, e poucas vezes, elogia as realizações que desejou realizar. Os teóricos fracassados nos negócios são quase sempre os mestres que dizem como as coisas devem ser feitas. A crítica desordenada conduz quase sempre ao cinismo. Nada é considerado como de valor permanente e essencial. Nas pessoas com esse tipo de mentalidade, é fácil descobrir-se grandes descontentamentos pessoais que permanecem ignorados. Esse sentimento de descontentamento se transfere do nível pessoal ao nível objetivo. Nada no mundo para essa pessoa é útil ou construtivo. Quase sempre observamos essa reação no homem cuja esposa tenha sido para ele uma grande desilusão. Todo mundo é visto por ele através dessas lentes da desilusão pessoal. Nada vale a pena, tudo é vaidade. O que amou antes, agora o aborrece. E o ódio parece ter sua origem não só nele mesmo, mas na mesma natureza do mundo exterior. Na realidade, o ódio surge do amor que está reprimido nele mesmo. Pelo exposto, compreendemos o desenvolvimento da projeção. Vemos as coisas, todas as coisas, de uma maneira deformada. A experiência anterior confunde toda a percepção. Quando essa contribuição pessoal à percepção se torna excessiva, usamos a projeção. Quando olhamos o mundo através das nossas emoções, ideias e tendências, ele se reveste de um tom pessoal. Os sentimentos e as emoções alteram e criam o mundo no qual vivemos. Alguém teve certo dia a ideia de fazer soar um tubo de madeira durante uma reunião de pessoas. Depois perguntou a essas pessoas o que ouviram. Recebeu toda classe de respostas. Um órgão, um trombone, uma voz humana. Sem dúvida, todas essas ideias se relacionavam estreitamente com as experiências passadas dessas pessoas.
Evidentemente, a fonte do som não podia estar em todas essas coisas diferentes. Só a encontravam na imaginação. Os juízes e os advogados sabem que quase nunca as testemunhas se referem da mesma maneira a alguma coisa observada por elas. Quando algo se relaciona com as nossas emoções e sentimentos, as conclusões a que chegarmos serão mais ou menos duvidosas e mesmo erradas. O som de uma tábua que estala em uma casa velha pode ser interpretado como os passos de um enamorado ou de um ladrão, desde que nossas mentes estejam povoadas por pensamentos e ideias de amor e de medo. O mesmo ruído pode ser interpretado por outra pessoa como fantasmas, assombrações. Qual a pessoa que nunca sentiu a presença real de um perigo, que verificou depois ser ilusório? Uma criança a quem nunca se tem ensinado a temer coisas horríveis pode ver nas sombras da parede objetos agradáveis, como o rosto de outras crianças. Pelo contrário, se foi assustada com tolices, essas mesmas sombras podem representar para ela o bicho-papão que vai levá-la. Nossos sentimentos deformam a interpretação objetiva do mundo. Um exemplo: o indivíduo pode haver incorrido em uma falta moral em algum momento de sua vida. Pouco a pouco se torna muito sensível ao que se refere a esse fato. Logo se convence de que todo mundo conhece sua falta. A atitude mais casual, a referência mais natural dos demais, constitui para ele como que uma referência direto à sua culpa. As sensações normais do coração, do estômago, ele as interpreta como um castigo. O sentimento da culpa circunscreve todo o seu mundo. Os limites entre o subjetivo, o eu, e o objetivo, o meio, se confundem. Todo raciocínio é inútil. A emoção, e não o raciocínio, afeta-lhe o juízo de maneira profunda. Estamos agora no território da enfermidade mental efetiva, onde imperam não apenas as ideias de referências, mas também as alucinações, audições de vozes e as ilusões de várias classes. A projeção é de grande importância nos pontos de vista sociais e filosóficos. O chefe brilhante, inspirado, pode projetar e propagar seu ponto de vista com tal força que a sociedade o aceita e adota suas atitudes. Uma pessoa que sente a beleza, a bondade, o bem, vê esses valores no mundo e os projeta no centro das coisas. Pelo contrário, a pessoa amargurada, cheia de ressentimento e ódio, projeta tudo isto no centro do universo e só vê luta de desejos, de competência e etc. O primeiro tipo de projeção é bom, porque fomenta a vida construtiva, alegre e social. O outro é mau, porque obstrui a cooperação e acentua as forças destruidoras da natureza humana. Que nossa visão da vida seja obscura ou brilhante depende muito de nossas experiências e problemas pessoais. As projeções excessivas podem levar a um transtorno mental. De certo modo, esse mecanismo pode ser útil ao homem. Pode ter um efeito saudável, cegando-nos para os nossos próprios defeitos, de maneira que podemos enfrentar as coisas e fazer esforços no sentido de realizar coisas que um balanço adequado das nossas deficiências nos haveria impedido de tentar. A projeção pode ser, às vezes, individualmente construtiva. Um empregado que acredita ser maltratado por seu patrão, em lugar de compreender que estava errado, que não cumpriu seu dever, pode acusar interiormente seu patrão de ter sido injusto para com ele. Tenta então demonstrar sua capacidade e se entrega ao trabalho e a superar suas deficiências. A atitude que inconscientemente desejava mostrar ao seu patrão era uma atitude protetora, uma reação infantil. Esta era uma forma de adaptação de sua infância.
A projeção serve, pois, a um propósito útil. Se a pessoa raciocina favoravelmente, é claro que se o indivíduo não tiver uma mente vigorosa e combativa, reagirá às suas fantasias projetadas de uma maneira completamente inadequada. Poderia reagir emocionalmente com imitações e obstinações pueris. Inclusive, poderia perder toda a ambição de progredir e comportar-se como um indivíduo fracassado. A projeção, de modo geral, aumenta as dificuldades ao invés de resolvê-las. Pela projeção, evitamos o reconhecimento das nossas próprias faltas e defeitos, censurando as faltas e defeitos dos demais. Consolamo-nos das nossas desilusões e dos nossos fracassos, atribuindo-os a outros ou às condições da vida. A projeção pode ser considerada como um hábito mental que se alimenta de si mesmo. Não apenas a empregamos como uma defesa contra os aborrecimentos da vida, mas recorremos a ela em todas as situações mais sérias. É usada cada vez mais como um narcótico para produzir o efeito desejado. Pouco a pouco determina os estados de alma e as reações emocionais, de maneira que a visão da vida se deforma irremediavelmente. O que a princípio produzia satisfação, agora provoca tristeza e infelicidade. Raramente a projeção é construtiva. O esforço prolongado e persistente é descontínuo, visto que se arranja com facilidade uma desculpa para deixar de lutar. É como marchar para um combate com uma desculpa já preparada para a derrota. A projeção, dando-nos uma base falsa que permite ignorar nossas fraquezas, oferece-nos também um sentimento de segurança e de força. É mais fácil dar as costas às nossas próprias faltas e condenar as dos demais. Na identificação, o indivíduo se identifica o mais estreitamente possível com pessoas e instituições que representam suas qualidades ideais, que representam suas mais profundas aspirações, admira e deseja possuí-las. Enquanto que a projeção nos torna cegos para a realidade desagradável em nós mesmos, fixando nossa atenção sobre sua presença em outras pessoas. A identificação completa o real com o ideal. De modo geral, a identificação é individual e socialmente útil. O homem que usa a projeção se inclina para o pessimismo, o cinismo e etc. A identificação inclina o indivíduo mais para o otimismo. Projeção e identificação têm, pois, a mesma finalidade: levar-nos acima dos obstáculos que nos trazem as dificuldades e os conflitos. Nossos sentimentos de incapacidade e inferioridade nos incitam a obter forças através das nossas concepções de ideal. Geralmente, esse impulso é inconsciente. A identificação se produz tão espontaneamente que parece um processo simples e instintivo. A sua necessidade surge quando se sente inconscientemente a falta de algo que deixa a vida como que incompleta. Exemplos de identificação se observam quando, por exemplo, lemos um livro que nos agrada ou assistimos uma representação teatral ou cinematográfica que nos cativa. Nossa mente se sente cativa porque, inconscientemente, um dos personagens do livro ou do drama representa o anseio do seu eu ideal. A identificação na forma do culto ao herói não termina no teatro, na literatura, nos esportes e etc. O culto do herói influi na vida de todos nós, desde a infância até a velhice. Podemos ver o bem inestimável que há nessas tendências do espírito humano, na propensão de imitar o que admiramos. Procurando reproduzir a perfeição, contribuímos para a nossa elevação. Há muita identificação nas associações ordinárias da vida. De certo modo, nossos amigos
são nossos heróis. A amizade é um voto de admiração para as qualidades e dotes pessoais. Em maior grau, os amigos, os colegas e os grupos sociais impõem as normas de conduta. Sua consciência se converte em nossa consciência. Procuramos conquistar a aprovação e evitar a condenação. Submetemo-nos a um dos estímulos para essa submissão é a identificação. A religião representa um papel proeminente nos processos da identificação e da projeção. Os que acreditam no diabo projetam nele todas as más tendências que possam imaginar. E é natural que acentue as próprias tendências más que possam imaginar, principalmente as difíceis de serem refreadas. Esta é a razão pela qual os impulsos básicos do diabo assumem formas diferentes segundo os indivíduos. Por outro lado, todas as boas tendências da nossa natureza são consideradas como provenientes de Deus, que apoia e sustenta as fraquezas e incapacidades de nossa natureza humana. Abandonando a si mesmo, o homem se perde completamente. Porém, através da identificação, encontra em Deus a perfeição, embora saiba ser ele como ser humano imperfeito. Glorificamos a perfeição de Deus e tudo o que esperamos ser, o encontramos em Deus. É o nosso refúgio nos momentos de infortúnio, inquietação e atribulações. Assim como os nossos problemas diferem da mesma maneira, diferem os ideais que encontramos em Deus. Às vezes pensamos nele como Criador, outras vezes é a lei e o Senhor da justiça, outras vezes é o Senhor das batalhas. Assim como os nossos ideais e necessidades diferem, da mesma forma acentuamos os diversos atributos e qualidades de Deus. Porém, qualquer que seja a maneira como concebamos, seja como salvador da sociedade, seja como protetor de uma vida individual, Deus representa o que é supremo para os interesses e as necessidades do homem. Tudo o que há de melhor e mais nobre se encontra na divindade. Assim, vemos que na concepção de Deus, o processo de identificação ou idealização alcança seu ponto mais alto. Em todas as épocas da vida, em todas as idades do homem, a identificação desempenha um papel importante. Abarca o culto do herói, as normas de conduta a seguir e as aspirações a realizar-se. Sem a identificação, o homem seria um ser monótono e estúpido. A identificação nos dá o estímulo para o esforço, a ambição para superarmos as deficiências e subirmos na vida. Incita as energias e nos obriga a desenvolver qualidades e capacidades que de outra maneira permaneceriam ignoradas. A identificação contribui em alto grau para o nosso desenvolvimento pessoal. É o oposto da rotina. Quando nossa energia se enfraquece, quando a meta parece impossível de ser alcançada, quando parecemos derrotados, a identificação se apresenta para sustentar-nos. Os ideais nos mantêm no esforço. Sem eles, abandonaríamos a luta. Só por eles suportamos às vezes a rotina. Quando as energias da vida estão em decadência, os ideais nos apoiam. Quando os golpes nos derrubam e a alma se sente cansada, os ideais nos conservam no caminho. A identificação tem também os seus perigos. O critério tem que ser a ação útil. Quando a identificação conduz à idealização e à formação de fantasias, passa então a ser nociva. Nesse caso, a pessoa passa todo o tempo a projetar vagos ideais, sem resultados práticos. Este é o caminho da vida que afasta o indivíduo da realidade e da adaptação ao meio. Nesses casos, a identificação é nociva e ineficaz para fazer frente aos deveres e dificuldades da vida. Todos conhecemos pessoas que não podem ver, na realidade, a causa do fracasso dos seus ideais. Os ideais os cegam. Esse tipo de idealista é o sonhador,
o visionário, o homem de pouca iniciativa e mal organizador. É a identificação sem freio que pode levar à confusão absoluta entre o fato e a ficção no seu desenvolvimento extremo. O pensamento claro nas pequenas coisas da vida constitui excelente preventivo contra o alheamento da realidade. A identificação tem mais possibilidades para o bem que a projeção e encerra menores perigos. Seus perigos principais estão no excesso. A eficácia da idealização depende do choque da realidade. Tem que manter-se dentro dos limites do real e do concreto.